tá bom? Então nós vamos começar pelo fluxo do departamento de educação. Eu vou abrir a apresentação aqui de educação, tá bom? Para a gente apreciar aqui esse fluxo. Então, se tratando de departamento de educação, essa aqui é a proposta que a gente tem aqui para você. Eu vou apresentar assim o fluxo grande assim para você ver, tá vendo como ele tá bem enxuto? E os métodos aqui que são possíveis, são de possibilidade para a gente, revista, projetos temáticos, as séries, as historinhas soltas, células e PG, né, ou GC, que é pequeno grupo ou grupo de crescimento, dependendo do modelo de trabalho, de estratégia de evangelismo que você usa aí na sua igreja, e os planos de leitura da Bíblia. Então, nós vamos explorar cada um desses tópicos, tá bom? De forma bem rapidinha, de forma bem objetiva, para que esse vídeo não fique um vídeo bem extenso. Então, a gente vai começar fazendo a abordagem sobre o uso da revista, tanto a revista para a EBI, que é o culto, a escola bíblica infantil, seja dominical ou não, né? Pode ser sabatina, porque pode ser que seja no sábado a sua EBI aí, pode ser que seja num dia de semana, pode ser que seja assim no domingo de manhã, e se for no domingo de manhã, aí é a escola bíblica dominical, ok? Então nós vamos começar falando desse fluxo aqui para a escola, para o culto de ensino mesmo, eu não fiz o treinamentozinho da caneta, né? Nós vamos trabalhar então para o ensino, né? Focado aí no currículo, que é o que nós vamos ensinar na revista. Então a revista é básica, né? Simples. Todos nós já tivemos a experiência da revista, né? Você escolhe a revista, compra a revista e não deixa faltar a revista, e lista o material. Depois que você lista o material, você providencia o material e depois você vem e segue o método. É simples assim. Pontos de destaque aqui na revista é o seguinte: o ponto de destaque aqui na revista é a questão de a gente achar que a revista ela já vem totalmente pronta. Os pontos de destaque aqui da revista é a questão de que você não precisa dividir o conteúdo e datar, né? Botar a data ali de qual aula vai ser em qual dia, porque a revista ela já vem com um cronograma de aula pronto, diferente de outros do restante aqui que a gente vai apreciar. Então, você escolhe a revista, compra, não deixa faltar. Por que não deixar faltar? Porque às vezes, quando termina um trimestre, e o superintendente da escola bíblica, a pessoa que compra ali o material, se atrasa nessa compra, às vezes fica aí 2 domingos, 1 domingo, 2 domingos sem a revista. Quando ela chega, já se passaram 2 lições e vai atrasando o cronograma de aula, né? Então, não deixar faltar é importante. Por isso, eu já estou encerrando já compra outra para o professor poder cumprir ali o cronograma das 52 lições ali dentro do ano, que é o que prevê ali, que está previsto ali dentro do cronograma das revistas, 13 lições, não é, por trimestre. É importante isso. E outro ponto que devemos destacar aqui na revista é quanto ao material. Porque o material, ele é o seguinte, muitas pessoas confiam tanto que a revista já vem a aula pronta,
que é um grande engano, vem ali o plano da aula, né? Mas a aula não está pronta, porque às vezes você tem que fazer um cartaz, você tem que fazer um visual que a própria revista sugere lá na revista do professor. Às vezes tem uma dinâmica lá na revista do professor sugerida para aquela aula e você nem leu o material do professor, você simplesmente folheou ali a revista do aluno e falou assim, nossa, ele está tudo aqui. Não, você tem que separar o cântico, até por conta do devocional que se faz, né, na escola bíblica. É a oração, é o cântico, é uma dinâmica que às vezes está até prevista na revista e que você simplesmente, por acreditar piamente que a aula da revista vem pronta, quando você vai aplicar, você vê que faltou da sua parte um pouco de atenção. Considerando isso daqui, você tem que seguir o método, e seguir o método é você, enquanto professor, ficar atento à revista do professor e ver ali os comentários, né, as orientações que o autor da revista te dá para que você obtenha êxito ali ao aplicar a lição. Eu vou deixar aqui, eu quero contar uma história para vocês sobre isso, que uma certa vez, deixa eu dar um gole na água aqui. Uma certa vez eu fui de gaiata assim, né, curiar a aula de um professor numa igreja, e aí ele estava usando a revista, e na hora de ler os textos, né, ele estava lendo o texto na revista do professor e os alunos estavam acompanhando na revista do aluno. Só que textos que eram direcionados apenas para o professor, ele lia também na aula. Né? Então estava lá, então professor, você nesse momento deve... E aí os alunos, uai professor, não tem isso aqui na minha revista não. Ele, não tem? Como assim? Aí o aluno veio comparar, não, é porque a do senhor é do professor, então tem os comentários aqui para o senhor, enquanto professor, que não tem na nossa de aluno. Gente, o aluno foi lá orientar o professor quanto ao uso do material dele e ver, ó, professor, é diferente a revista do professor da do aluno, na nossa... Onde eu tô com a cabeça, é isso mesmo. Então você vê aí total despreparo, né? Não olhei, não li, não separei o que é da revista do aluno e o que é da revista do professor e foi lendo um texto, né, como se fizesse parte ali da aula do aluno. Então, é um engano terrível achar que a revista vem pronta. A revista é um manual que deve ser seguido e as instruções da revista do professor são muitíssimo importantes. Os textos, os comentários, né, que os autores colocam lá na revista do professor é de fundamental importância para a gente estar seguindo. Então, já pensou que situação muito frustrante essa, né? Do ter que parar a aula para ver o que está acontecendo com a revista do professor que está diferente da revista do aluno.